Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui a gente fala sobre investimentos no exterior, a gente fala sobre renda passiva em dólar, sobre valorização de patrimônio em moeda forte. Se você ainda não me conhece, sou o Thiago Armentano e considere se inscrever aqui no canal, não custa nada para você e você vai ficar sempre muito bem informado sobre seus investimentos. Hoje a gente vai reagir a um corte lá do Market Makers, mais um, falando um pouquinho sobre uma transição entre uma pessoa que se diz, né, que já foi liberal e hoje tá indo pro lado da força da esquerda, e eu queria entender um pouquinho aqui da visão dele, por que ele fez isso. Acho que precisamos ouvir opiniões diferentes, acho que isso que nos alimenta, o debate faz com que a gente consiga evoluir, principalmente intelectualmente. Vamos lá, José Coburi e sua participação lá no Market Makers. Eu vou deixar o vídeo um pouco acelerado aqui, pessoal, porque é um vídeo relativamente longo. Mas eu queria saber quando é que foi, desculpa se te ofender, o termo que eu vou usar, mas a transição de alguém que olha o Brasil, ou a economia de maneira geral, não só o Brasil, né, mas com uma visão de mercado para uma visão, não anti-mercado, mas contrária ao que o mercado costuma ser. Porque acompanhando seus vídeos, acompanhando seu conteúdo, dá para ver que você tinha uma visão no começo do canal ali, padrão ali, uma visão que de uns tempos para cá ela foi meio que se moldando, né? Quando é que foi teve de fato essa transição? Quando é que foi isso? Pessoal, o José Coburi tem uns vídeos muito bons, principalmente quando a gente olha da ótica de valuation. Eu gosto de algumas coisas que ele fala de M&A, algumas visões de quem viveu na prática desse mundo corporativo que hoje muitos de vocês pela internet não conseguem entender, a gente que é do mercado financeiro, que trabalha dentro do mercado, sabe? E eu acho que ele tem algumas visões muito interessantes, tá? Claro que do ponto de vista ideológico a gente discorda e não tem nenhum problema nisso também. Vamos escutar aqui o que eles têm para falar. Enfim, como é que foi feita essa adaptação? Salomão, assim, para quem me acompanha no canal, você tem essa dúvida, né, de ver lá meus primeiros vídeos, né? Primeiro eram muito técnicos, eu sou um cara do mercado, então tinha uma visão desse background, né, de economia também, o background da economia que está alinhada com os interesses do mercado. Então, eu sempre tive essa visão, porque o problema quando você está imerso, assim, antes de acontecer aquilo que eu falei que aconteceu comigo, minha vida era meio que um inferno, né? Eu morava em Brasília, as minhas empresas eram aqui, inclusive uma empresa de M&A, né? Uma empresa de investimento era lá, mas a boutique de M&A era aqui, tinha 12 startups, então eu não saía de São Paulo, né? E eu dava aula à noite, então sempre que eu vinha eu tinha que fazer o bate e volta, né? Então assim, vir 2 vezes por semana em São Paulo era comum, mas cheguei a vir 4 vezes por semana. 4 vezes, de vir e voltar no mesmo dia. Eu vinha para reunião, evento, compromisso e voltava. Então chegou num ponto assim que eu tava meio que ficando louco, sabe? 2 ou 3 vezes eu tava no aeroporto, eu não sabia se eu tava chegando ou se eu tava indo embora. Sabe quando você desce, aí você tá perto do telefone, não sei o quê, aí você chega nas escadas ali, aí você desce no desembarque. Aí eu cheguei lá e falei assim, não, gente, mas eu tô indo embora. Eu embarquei e saí no desembarque de novo. Não tô chegando, eu tô indo embora. Então, chegou um ponto assim que eu tava ficando meio louco, assim, né? Então, quando você tá imerso nessa correria do mercado financeiro, do dia a dia, primeiro, você não tem muito tempo para se criticar, para ficar vendo outras teorias, e você, para ser mais prático, você sempre busca o que a gente chama do viés de confirmação. Eu vou acreditar naquilo que confirma e o que me ajuda. Eu confio naquilo que eu acredito. Então, do seu ponto de vista econômico, eu sempre tive essa visão liberal. É isso que funciona, até porque, para mim, funciona, né? Eu sou do mercado financeiro é isso que está funcionando, é isso que eu... Então, você não tem muito essa... Para mim funciona, ou seja, para o outro não vai funcionar, mas para mim funciona. Crítica de se questionar, de procurar. Então, depois que aconteceu comigo, eu abri um canal em 2018, né? Logo 3 meses depois que eu saí da prisão, eu fiz o canal, como eu já contei, né? Porque eu tinha essas restrições nas medidas cautelares, não poder... Então, eles não deixavam dar aula, não deixavam fazer nada. O que você faz em casa, né? Fiquei lá 3 meses de depressão, minha esposa lá tentando me reanimar, né? E aí eu precisava fazer alguma coisa. Você faz em casa, internet, né? Vou abrir um canal aqui, eu sempre gostei de dar aula, de ser professor. Vou abrir um canal e vou começar a ensinar finanças, investimento e tal. E, obviamente, nesse momento ainda muito com essa visão 100% liberal. Mas eu sempre fui uma pessoa, naturalmente, um pouco mais crítica, de tentar pensar fora da caixa. E aí muitas coisas que eu fui, ao longo desse trajeto do canal, que eu queria ler alguma coisa diferente, até porque eu já tinha mais tempo para ler, né? Não estava mais nessa corrida do mercado, do dia a dia. Aí comprava livros sempre com opiniões contrárias. Vou ler isso aqui, vou reler a teoria geral do Keynes, eu tinha lido quando era muito novo. Eu falei, vou reler. Porque quando você está no mercado, nem você descarta o Keynes, né? Ele fala de Estado, você não pensa muito do Estado. Aí fui reler a teoria geral, e aí me interessei, achei bastante interessante algumas coisas que ele coloca, sabe como meio que bate nos seus pontos? Cara, mas se você for uma dúvida minha, eu fui ler e comecei a ler mais autores keynesianos. Muito eu gosto muito é o William Minsky. Fui ler a obra dele, que é um clássico da macroeconomia também. E aí comecei a achar interessante, fui pesquisando, aí fui lendo aí autores brasileiros. Tenho lá 3 livros do Paulo Nogueira Batista Júnior, fui ler.
Um deles é muito bom, chama O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. E aí o André Lara Rezende começou a ser um crítico, né, desse modelo, ele é um dos pais do plano real, ele me chamou a atenção, ele escreveu uns artigos no Valor, eu li, achei interessante, aí ele fez uma coletânea de vários artigos e lançou um outro livro. Daí primeiro ele lançou Juros, Moeda e Ortodoxia, eu li, achei. Pessoal, ele tá, óbvio, trazendo a autoridade de alguns autores para poder confirmar a mudança de viés ideológico dele. E o que eu acho mais engraçado nisso, tudo bem, acho que a gente realmente usa a leitura, usa a bibliografia, usa a literatura, usa a autoridade também de pessoas que são relevantes para conseguir confirmar as nossas opiniões. Eu acho que isso é válido. O que eu acho interessante é como quando você faz uma transição ideológica, se é que ela existiu de fato, né? Eu acho maluco como você para de acreditar em tudo de um lado e começa a acreditar tudo de outro. E que na verdade não, você pode utilizar um pouco do que você acredita, né, que funciona desse lado, mais o que você achou pertinente que acredita desse lado aqui também e unir os dois. Do nada os Estados Unidos começaram a ser a pior nação do mundo, a nação imperialista, e a China a melhor nação do mundo. Então assim, é meio maluco. Eu tô falando isso porque a gente já reagiu a alguns outros vídeos do Kobori aqui. Vou continuar. Extremamente interessante, assim, completamente fora da caixa, vocês lerem as coisas que o André Lara Rezende escreve hoje, e achei extremamente interessante, e depois ele lançou outro livro, chama Consenso e Contrassenso, que também achei espetacular, e ele lançou um livro pequenininho, chama Camisa de Força Ideológica. Por que as pessoas, como a gente está no mercado, não conseguem pensar fora da caixa? Esse livro dele chama Camisa de Força Ideológica. Eu li, putz, e estava meio que em linha com aquilo que eu estava olhando, estava começando a me criticar. E alguns exemplos do mundo real. Como eu falei, eu sempre gosto de analisar o mundo real, na correria você não tem muito tempo. E eu comecei a ficar uma pessoa mais reflexiva, sabe? Mundo real. Como trânsito, olhando, olha uma coisa, olha outra. E eu comecei a reparar muito a pobreza, sabe? Quando você está correndo, vamos lá almoçar, sai correndo. E eu comecei, primeiro que eu não estava na correria do dia a dia, tinha mais tempo, comecei a ver isso e me questionar. Ele começou a reparar a pobreza porque ele nunca foi pobre, então eu acho que é isso, só pode ser, porque quem foi pobre, quem nasceu pobre, não tem como reparar a pobreza depois, né? Você nasceu na pobreza, você ascendeu na vida, melhorou seu padrão de vida, que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo, então eu sei bem o que é a pobreza, né? Mas não estou falando uma crítica não, estou fazendo um comentário. Lembra por que isso acontece, né? Por que existe isso? E aí pegando os dados, vendo que a desigualdade estava crescendo, estava aumentando, e começando a cruzar o que eu estava vendo no mundo real com teoria econômica, falei, cara, tem alguma coisa errada, né? Aí comecei a ler e comecei a ser mais crítico ao modelo neoliberal. Comecei a olhar e falar, não. Cara, aqui ele tocou num ponto legal, desculpa eu ter ficado cortando toda hora, mas é que, pô, cara, a única chance que o pobre tem de mudar de vida é indo pro lado capitalista da história, empreendendo, se desenvolvendo, estudando e evoluindo na empresa, utilizando o que a gente tem. Ah, não é o melhor modelo do mundo, mas é o melhor modelo que funciona, pô. Agora, se você vai para um modelo mais pró-Estado, pô, o Brasil, cara, assim, o Brasil é pró-Estado desde que, sei lá, 40, 50, quantos anos que o Brasil é Estado, 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 que é o que ele vai defender aqui e provavelmente, né? E as coisas não funcionam, e as pessoas não enriquecem, né? As pessoas enriquecem quando elas produzem. Quando elas utilizam as ferramentas possíveis para produzir e ganhar mais dinheiro e evoluir de vida, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, é muito fácil olhar daqui e falar, as desigualdades. Beleza, as desigualdades existem. Só que como é que eu faço para tirar o cara do lado do buraco? É o Estado que vai resolver o problema dele? No Brasil não é. Pode ser que em outras nações desenvolvidas e que o nível de gestão seja melhor, enfim, a carga tributária, ela... Que é pesada também, ela seja revertida realmente em prol da população, o nível de corrupção é muito menor, aí beleza, funciona. No Brasil não funciona, velho. As pessoas que são pró-Estado no Brasil, elas agem como se o Brasil fosse um país liberal, e nunca foi e não é. A gente tem PT aí há 20 anos, né, gente? E as coisas continuam piores, na verdade, né? Então, assim, é meio maluquice isso. Quando começou lá com o Reagan, Thatcher, o que aconteceu com a economia americana? O que aconteceu, pegando dados mesmo, aqui que eu tô falando, né? Pegando a evolução do processo histórico. O que aconteceu lá? O que está acontecendo aqui? Puxa, tá aumentando também a desigualdade aqui, por que esse modelo aqui, qual a teoria que eles estão seguindo? Eu comecei a me questionar e comecei a ler mais. E aí eu comecei a criar uma convicção de que o modelo neoliberal está errado. Né? Tá certo para mim. Tá excelente. Eu sou do mercado, estou ganhando dinheiro, estou ficando mais rico com esse modelo, mas, poxa, eu não posso pensar só em mim, né? O que eu gostaria que tivesse para a sociedade. Eu sempre tive essa visão assim. Que apoio popular, né?
você é egoísta pela corrida do dia a dia. Mas eu, assim, acho que na essência eu sempre policiei para não ser egoísta. Eu sempre fui um cara muito correto, né? Então, pra você ter uma ideia do canal, quando eu, em 2019... Pessoal, o individualismo, ele parece horrível do ponto de vista quando a gente olha para o ser humano como um todo, mas existe um lado virtuoso no individualismo. Se todas as pessoas buscarem ser melhores, com certeza todo mundo ao redor vai ficar melhor. Se você acender a vida, as pessoas ao seu redor vão melhorar suas vidas. Então, o coletivismo que é defendido, ele parece lindo, mas na prática ele concentra poder na mão de poucos e aí a distribuição de renda ela acaba sendo feita da pior maneira possível. Então, assim, quando o seu canal começa a crescer, os seguidores começam a falar, pô, você não dá um curso, né? Eu vendo seus vídeos aqui, faz um curso assim, nem que você pegar esses vídeos e pôr na sequência, só para facilitar a nossa vida e tal. Eu criei um curso, vendi, fiz uma live lá, assim, o canal era pequeno, e eu vendi o curso caro, o curso era 5 mil reais. Eu vendi lá 100 mil reais, o curso chamou Comportamento dos Mercados. Era como se fosse um MBA condensado. Tinha 6 módulos, ensinava ambiente macroeconômico, mercado de renda fixa, mercado de renda variável, risco, uma moção sobre risco e tal. E aí vendi e tal, eu falei, pô, esse negócio de curso o pessoal pedindo, dá muito certo, né? Aí eles trouxeram o lançamento, vendi bem bacana também, aí contratei uma agência, eles fizeram um lançamento lá e faturou 2 milhões de reais. Um curso que eu fiz pela metade por 2 mil reais. Ficando rico com o capitalismo e criticando, né? No ano seguinte, falou assim, ó, nós planos aqui, vamos criar uma esteira de produtos, tá só que tem um tal do copy, né? Não sei se vocês são bem familiarizados com o mercado digital. Estilo Empíricos é nossa sócia, que implementou isso, ame ou odeie, mas hoje tudo. Então, assim, para quem viu ali, tava comentando, né, os vídeos que eu fiz, até o Felipe me chamou aqui, eu tive o prazer de conhecer no meu café, porque ele me chamou e falou, ó, você é o único cara que critica a Empíricos, mas você tem embasamento, né? Foi quando eu vim aqui e conheci a Empíricos. Eu tinha feito uma série de vídeos, eu falei, pô, mas eu sou um cara que sou contra isso, né, esse tipo de marketing. E aí a minha agência veio falando para eu fazer isso. A cópia essa aqui, tem esses gatilhos mentais, você tem que falar essas frases, no meio da palavra tem que ter método, no meio da palavra tem que... Aí o cara veio, aí o plano, assim, da sua parte, era meia, né? O plano, assim, da sua parte é 27 milhões de reais. O plano de avião é uma agência boa. A gente vai faturar ao longo do ano, fazer vários anos. Naquela época estava meio que bombando esse negócio, né? Quem fizesse ganhar dinheiro. Aí eu olhei aquilo, olhei a cópia e falei, não, isso eu não faço. Não, mas para fazer disso, né? Cara, eu fiquei tão puto com isso aí, que eu nem tava vendo muita cifra, sabe? Eu sempre fui um cara... Aí eu falei com isso, não vou dispensar esse cara, não vou fazer isso não. O cara quer que eu fique mentindo, vendo a cópia, mentindo que o cara vai ficar rico, que se eu só usar o meu método, que eu não sei o quê. Eu falei, não vou fazer isso. Aí, cara, abandonei, parei de fazer lançamento. Não fiz mais lançamento. Os cursos estão abertos lá, quem quer entrar, em vez em quando entra e compra, né? Tá até pensando em fazer um agora, mas um curso bem mais baratinho, um curso realmente, assim, dos padrões, né? Mas é o seguinte, vamos pegar todo esse dinheiro que você ganhou e vamos distribuir para as pessoas, vamos pagar imposto para o Estado. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar esse dinheiro lá para o Tesouro Nacional, já que a gente tem que ser pró-Estado, né? Da minha audiência agora, principalmente, os padrões são muito caros, né? Não estou pensando em fazer. Mas aí eu sempre tive essa visão, sabe, de primeiro, não mentir, me aproveitar e pensar muito no bem-estar de todo mundo, não só no meu. Né? Então, assim, para mim, o marketing digital para mim era muito bom. O meu público, quando você fala para o público que eu falava lá no início do canal, pessoas com poder aquisitivo muito maior. Então, investidores, pessoal que está no mercado e tal. Por isso, talvez eu tive esse resultado e a agência achou que eu ia vender muito dinheiro, tá? Se eu seguisse o script deles ali, eu ia vender muito curso. Até porque eu já tinha uma certa visibilidade, né? E aí, eu mudei. Comecei a ver essa situação. O dinheiro não é uma coisa que me move, apesar de eu ter feito a carreira no mercado financeiro, como executivo tudo, obviamente sendo muito bem remunerado. Né? O dinheiro ele só não move a pessoa, pessoal, quando a pessoa já tem dinheiro. Aí, de fato, o dinheiro vai mover. Enquanto você não tem dinheiro, o dinheiro vai te mover. Você vai correr atrás dele. Você precisa pagar suas contas, você quer melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família. Pô, sua mãe tá lá numa casa toda esburacada, enchendo de água, goteira. Aí o dinheiro vai te mover, óbvio. Né? Então, assim... mas o dinheiro nunca foi uma coisa que me moveu, nunca foi o objetivo final. Né? Era sempre uma consequência do que eu fazia. E aí eu comecei a ter essa visão crítica. Acho que até falei lá no podcast que você viu. Então, uma vez eu estava aqui na Joaquim Floriano, eu acho que chegando ali na João Cachoeira, e do nada, eu também faço psicoterapia, né? Minha esposa é psicóloga, ela inclusive faz um grupo de pesquisa lá, e eu tenho, até para sair desse processo de depressão, depois do que aconteceu comigo, eu faço muita psicoterapia. E que, de alguma forma, me deixou assim, um pouco mais sensível, sabe? E esse dia no carro, eu estava andando assim, eu parei no farol assim, olhei, até aquelas latinhas que eu não posso, assim, eu vi um rapaz até novo, sabe? Maltrapilha, assim, ele comendo mesmo. Ele pegava direto no lixo e comia. Aquilo me tocou de uma forma assim que eu comecei a chorar sozinho no carro. Assim, foi uma reação imediata. Eu comecei a chorar e me questionar por que isso acontece. Por que eu tô aqui, bem vestido, tomado banho, num carro bom, vou ali no restaurante agora almoçar. Jogou pra galera. Posso fazer isso se eu quiser. E tem uma pessoa aqui do meu lado comendo lixo. E aí eu também saí um pouquinho desse discurso de o cara tá ali porque quer, não se esforça. Não, a sociedade não tem as mesmas oportunidades para todo mundo. Né? Então, óbvio que não. O modelo econômico neoliberal, ele não permite que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade. Isso é uma conclusão que eu cheguei. Nem o socialismo. Claro como água, sabe? Então,
isso me tocou bastante. Como eu comentei lá também, uma reportagem saiu, as pessoas comendo fila de osso para comer osso, né? Para pegar osso lá, que os açougues frigoríficos jogando fora. Depois de um tempo depois, lá no Jornal Nacional mesmo, mostrando que os caras que estavam jogando fora começaram a vender, porque tem demanda. Eu só gostaria de entender, assim, tudo bem, eu concordo com ele que existem problemas, existem diferenças que a acumulação de riqueza provenientes do capitalismo criam, mas a gente tem que entender que existem muito mais soluções diante desse modelo. Muita gente, inclusive no mundo, se a gente olhar historicamente, saiu da extrema pobreza por conta do capitalismo, inclusive o praticado na China, né, que é o chamado capitalismo de Estado, com as transações, né, enfim, esse é o modelo. Se você falar que a China é puramente socialista, é mentira. A China trabalha com o mundo inteiro, o mercado aberto, e as relações de trabalho são meritocráticas dentro da China. Então, eu me pergunto tudo bem, a gente tem problemas no sistema capitalista atual, no neoliberalismo, que é mais agressivo, inclusive, mas a solução que ele prega, ela não é melhor. Esse que é o grande problema. Então, comecei a questionar muito essa lógica econômica, sabe? Então, tem demanda, né? Vai ter oferta, a gente vai monetizar isso, né? Tirar proveito disso. E eu comecei a questionar, e aí comecei a ler bastante, ler mais, me aprofundar mais. O modelo neoliberal era o que eu acreditava, eu já tinha lido tudo, né? Milton Friedman, tudo isso que os caras citam aí, até essa tal da escola austríaca, eu li bastante. E aí comecei a ver essa outra vertente de economistas mais desenvolvimentistas, né? Mais alinhados com esse negócio do papel do Estado na economia. E aí foi esse o momento que eu fiz essa transição e eu passei a ser crítico do modelo neoliberal e mais alinhado com essa visão mais desenvolvimentista, né? O papel do Estado na economia, porque eu acho que a gente mudar essa situação da sociedade como um todo, só com o Estado. Assim, a iniciativa privada não fará isso. O modelo neoliberal, via mercado, via as instituições, né, de mercado... Mas por que não funciona, então? Vai tirar a maioria da população da pobreza. O Estado tem esse papel no Brasil, mas por que não funciona? Eu tenho tentado falar com os dois lados, né? Por isso eu até agradeço vocês, tá? Eu sei que eu sou um estranho mim, mas eu tenho tentado falar assim com os dois lados, procurar no rotular, porque a gente está numa situação quando o cara te rotula. No meu canal eu vejo muito isso, né? Quando você fala uma coisa, comunista, já te rotulou, ele nem quer te escutar. E o que eu quero, na realidade, é não ser rotulado para que as pessoas me escutem, entendeu? Você viu que até... Pessoal, muito bom o vídeo, achei legal. Aqui a gente faz alguns comentários, porque é esse o intuito desse canal, a gente debater. Achei legal até a visão que ele trouxe, toda a sua história, né? A gente sabe que se você é pobre, você tem diversos desafios, mas quando você enriquece também tem outros desafios. E o grande ponto para mim de discussão é se você não consegue ter uma possibilidade melhor, se você não tem uma alternativa melhor para que as pessoas melhorem de vida, a gente tem que fazer o melhor daquilo que existe, a gente tem que usar o melhor daquilo que existe. Quando a gente fala, o Estado ele tem esse papel, igual ele está falando, o Estado pode até ter esse papel, ele deveria ter esse papel, mas ele não tem, na prática ele não tem. O Estado inchado, ele promove mais pobreza, mais desigualdades, as pessoas acreditam no capitalismo, o nível de desigualdade, mas o maior sócio de todo empresário é o governo. O nível de tributo que a gente paga no Brasil médio, né, principalmente das grandes empresas, é 34% e ainda dizem que vai subir aí com a nova reforma, que eu ainda não avaliei a fundo. A nova reforma que a gente vai ter. Então a gente está falando de 1/3 de tudo que é produzido indo para o Estado. Exatamente aquilo que ele prega. Ou seja, você pega a maior parte ou uma parte relevante do que é produzido e você põe na mão do Estado para ele resolver, só que ele não resolve. Porque você concentra poder na mão de poucos, você tem um Estado que é ineficiente e um Estado que é corruptível. E aí a gente sabe no que dá. Então esse que é o grande problema quando você coloca o poder na mão de poucos. Eu não sou a favor do zero Estado, como os economistas austríacos defendem, e eu também não acho que o Estado tenha que ter o papel fundamental na economia, porque dos dois lados você vai criar... A ausência do Estado, ela vai criar estados paralelos, né? E o Estado em excesso vai criar um ambiente
propenso à corrupção e concentração de poder excessivo. Então hoje o que mais funciona são economias que dependem de várias opiniões, economias democráticas, mas que a população possa melhorar de vida através do seu próprio esforço. Então é isso que eu acredito. Bom, deixa aqui nos comentários o que você acha. Eu sei que é um tema um pouco mais polêmico, mais duro, mas é legal a gente debater. Tamo junto, um grande abraço. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando.